Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de participarmos desse estudo, que muito nos ajudará a nos posicionarmos de forma segura ante os problemas que nos baterem à porta. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, falando aí sobre obediência e resignação. Uma boa noite para todos nós. Como a Ângela falou, a gente tem que gostar de frio, morando em Friburgo, né? Mas eu gosto também. Mas confesso que esse ano a gente tá sofrendo um bocadinho com esse frio, né? Ele tá bem geladinho mesmo. Engraçado que a previsão é que ia ser mais manso. Pois é. Mas eu acho que há uma vantagem, né, do frio sobre o calorão, porque no frio a gente se agasalha, né? Toma um banho com uma água quentinha, se agasalha e pronto, cessa. E verão, faz o quê? Não tem jeito. Eu pelo menos no verão, eu não encontro um momento de descanso. Eu transpiro o tempo todo. É uma coisa. E no inverno, a gente tem um recursozinho. Bom, a gente não pode reclamar porque é tudo assim mesmo, né? Uma hora é inverno, uma hora é verão, uma hora é outono, outra hora é a primavera, e isso acontece na nossa vida, né? Primavera, verão, outono e inverno. Pois é. Em todas essas estações do ano que a gente vivencia na nossa vida moral aí, né, na nossa vida psíquica aí também, física, que a gente está na primavera, quando a gente está naquela idade bonita, né, saindo da infância para a adolescência, crescendo, florescendo. E o último estágio vem lá o inverno, trazendo uma porção de probleminhas para a gente, né? A gente começa a esquecer algumas coisinhas, não lembra do nome de todo mundo. Hoje mesmo, na hora que eu estava almoçando, tinha um rapaz lá, e eu olhava para ele assim, eu falava assim, gente, eu conheço, mas da onde que eu conheço? Quando ele se levantou, que foi embora, ele me cumprimentou, falou, oi, tudo bem, você estava de máscara? Eu nem estava te conhecendo. Eu falei, eu também não estava. E continuei não sabendo de onde é, mas eu acho que é daqui. Então, a gente fica imaginando, gente, é assim, né? É assim. Começam as doencinhas a aparecerem, porque a gente vive um ciclo de vida, né? A matéria tem um tempo para ela ficar bem, né? Quando não há uma doença genética, que a criança já traz o probleminha, quando está tudo bem, então a máquina é nova, aquilo funciona que é uma maravilha, e assim vai, quando não tem doença genética, né? Mas ao longo da existência vão aparecendo várias coisinhas, não só, né, por defeitinho aí nas pecinhas, como também aquelas doencinhas kármicas que vão chegar, porque nós não viemos para esse mundo para a gente fazer turismo, né? A gente veio para resgatar mesmo, a gente veio para consertar aí, né, os nossos erros do passado, alguns, né, dos nossos erros do passado. Quem dera que a gente estivesse aqui resgatando todos, né? Mas não, são só alguns. E esse pouquinho a gente já reclama. A gente já não gosta, né? E muitas vezes se vitimiza achando que realmente é um injustiçado da vida. Mas esse tema aqui, obediência e resignação, ele vem a nos esclarecer essas coisas. Nós precisamos ser obedientes desde a primavera, desde o início ali, né? Obedecendo às leis, porque muitas das doenças que a gente adquire são doenças de causas atuais, que nem precisariam de acontecer. Mas por causa da desobediência às leis de uma maneira geral, às leis também da nossa organização física, a gente acaba contraindo doenças que não eram nem para ser contraídas. E aí a gente vai acabando se enfraquecendo diante de tudo isso para
aquele momento que a gente vai ter aquela doença kármica, aquela que a gente já traz de outra existência, que faz parte da escolha das provas que fizemos para aqui aportar no planeta e fazer aí um pouquinho, né, um pouquinho da nossa redenção. Então, a obediência e a resignação são dois fatores importantíssimos para que a gente possa ter um curso de vida mais tranquilo, mais feliz. E mesmo diante das doenças kármicas, das nossas provações e das nossas expiações, se formos obedientes e resignados, com certeza nós vamos passar por esses momentos com muito mais facilidade, com muito menos sofrimento do que normalmente a gente passa. Então é importantíssimo a gente dar valor a isso aí, né? Então vamos aqui, esse computador não costuma aceitar muito esse comando aqui às vezes eu tenho que tirar e voltar com ele, né? Bom, vamos lá. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essas três bem-aventuranças aqui, elas envolvem a obediência e a resignação. Senão a gente não consegue, não é? Então, olha, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu tenho que ser resignado diante do problema que me faz chorar, porque senão eu não vou conseguir superar isso aí, não terei essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Aqui é uma outra situação que às vezes as pessoas falam, mas possuirão a terra? Mas por que a terra? Não é? Porque os tesouros não estão na terra, o reino de Deus não é deste mundo, não estão na terra, né? Estão além da terra, está entre aspas, aí no céu, né? Na dimensão dos espíritos, quando a gente alcança já, né, um nível de compreensão maior, dá para entender isso. Mas o que eles querem dizer aqui, o que Jesus queria dizer aqui, bem-aventurados os que são brandos porque possuirão a terra, não é que vão possuir os bens deste mundo, não é isso. Mas eles serão, assim, agraciados por ter tido essa brandura no decorrer da vida. Porque o que a gente vê hoje é o contrário, né? Aqueles que são muito bélicos, que guerreiam, que correm atrás das coisas materiais e tudo, não se importando com ninguém, né? A gente está vendo que eles estão ali adquirindo os bens da terra, enquanto que aqueles que são mais resignados, mais mansos, acabam sendo, né, assim, entre aspas, porque a gente nunca é injustiçado, né? A gente apenas está sofrendo um processo de redenção, mas acabam aos olhos do mundo sendo injustiçados, sendo magoados, sendo enrolados por eles. Então, que isso aqui, realmente, no decorrer da vida e nas próximas, né, existências, aquele que for brando e pacífico, ele terá o seu lugar, né? Ele será muito mais importante do que aquele outro. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E a gente fica vendo que não é uma pessoa pacífica que está vencendo nesse mundo, né? Não é aquele que está aí sendo observado e chamado de pacificador que está conseguindo sucesso nesse mundo, ao contrário. Só que nós não estamos aqui para ganhar este mundo que aqui está. Não é para isso que a gente está aqui. Nós estamos aqui para fazer a nossa redenção, para cumprir as nossas provações e as nossas expiações, para evoluir, para crescer e merecer um mundo melhor do que esse aqui, que é de provas e expiações. Não sei quanto tempo a gente vai ter que passar por aqui ainda para alcançar esse nível, né? Mas essas três bem-aventuranças aqui, a gente vê que elas envolvem a questão da obediência e da resignação. Porque sem essas duas virtudes aí, a gente não consegue de jeito nenhum
se achar bem-aventurados, né, como estão falando aqui, como falou Jesus. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Umas têm sua causa na vida presente, que são as causas atuais, e outras fora desta vida, que são as causas anteriores. É o que a gente estava falando no início, né? As vicissitudes de causas atuais, nós podemos impedir todas que a gente queira com a nossa boa conduta, porque elas são provocadas pelo mau uso do livre-arbítrio agora, na atual encarnação, enquanto que as outras de causas anteriores, essas a gente não pode mais mexer, porque essas são frutos das escolhas que fizemos para reencarnar por conta da desobediência à lei em outras fases da nossa existência, com outras personalidades. Somos nós mesmos com várias personalidades ao reencarnarmos. Então a gente traz como a gente já falou aqui, a gente desencarna, entra naquele estado de perturbação, uns demoram mais, outros demoram menos, dependendo da compreensão, do nível evolutivo de cada um. Quando a gente sai daquele estágio de perturbação, que a gente começa a ter uma visão melhor da nossa situação, que nós fizemos, aí a gente começa a querer entender aquela situação em que a gente se encontra, que não é muito boa, mas a gente começa a ter aquela compreensão e uma visão da vida que a gente levou, dos erros cometidos, das oportunidades perdidas. Aí a gente vai vendo quanto que a gente errou, quanto que a gente podia ter melhorado e não melhorou. Aí a gente já começa a fazer ali um planejamento para a nossa vida futura, para a nossa próxima encarnação. E aí a gente vai sofrendo os efeitos, né, do mau uso do livre-arbítrio. Também vai aprendendo muito na erraticidade, que fora do corpo a gente aprende muito mais. E assim a gente vai fazendo a nossa escolha. A gente vai colocando lá, né, na nossa escolha, tudo que a gente acha que precisa e que deve pedir nas próximas encarnações, que deve escolher para a gente poder reencarnar. Depois, é claro que é feito um balanço daquilo tudo ali, porque a gente, na hora que a gente vê a felicidade do justo, a gente quer também. Né? Então, é lógico, a gente precisa resgatar o nosso passado, pagar nossas dívidas para a gente conseguir aquele estado de alma tão bom. Mas nem sempre a gente está preparado para poder fazer determinadas escolhas. E aí ficam para as próximas encarnações aquelas mais assim difíceis de vencer, porque a gente precisa vencer as outras menorzinhas para a gente poder chegar lá a vencer aquele outro problema. Então, a gente não pode escolher determinadas coisas porque a gente não vai dar conta. Então, a gente vai devagarinho escolhendo tudo isso aí. Aí a gente traz alguns problemas que vão surgir no decorrer do tempo que a gente tem aqui na Terra, e assim a gente vai resgatando pouco a pouco. Por isso que a gente deve ser bastante obediente e resignado, não só com a questão das doenças kármicas, mas com as leis da vida, para a gente poder não criar doenças de causas atuais, porque a gente já tem que enfrentar as outras, que as outras a gente não pode abrir mão, aquela já está escolhida, né? Mas agora, sendo na nossa vida, sendo mais obedientes, mais resignados diante da vida, a gente não cria problemas para a nossa encarnação atual. A gente não cria problemas de causas atuais, né, de aflições. Se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, é completamente estranho, e que parecem atingi-lo como por uma fatalidade. Que às vezes a gente fala, gente, eu faço tudo direitinho, né? Como agora, esse momento que a gente está vivendo com essa pandemia aí, né? Com esse vírus aí. A pessoa pega a doença e ela fica se perguntando, mas o que eu fiz de errado? Eu cumpri tudo direitinho. Eu usei máscara, eu evitei aglomeração, eu mantive distanciamento social, a higienização, eu fazia tudo que era, né, pedido para fazer, e, no entanto, eu peguei a doença. Né? Aí a pessoa fica assim, poxa, como, né? Por que isso, já que eu fiz tudo direitinho? Né? Pois é, aí é que está. Nós temos, muitas vezes, que passar por esse momento.
Se a gente não tivesse feito tudo que era necessário, a gente estaria se culpando. Poxa, se eu tivesse sido mais obediente aqui e ali, eu não teria pego. Mas não, eu fiz tudo e ainda peguei. É porque a gente tinha que passar realmente por esse momento. Então a gente fica imaginando, tem coisas que a gente não provocou, que a gente não fez nada para estar naquela situação. E, no entanto, né, em virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então, aquele que fez tudo direitinho, que cumpriu tudo, não só com essa questão da pandemia, mas com outras situações, né? Às vezes uma pessoa é obediente, se alimenta direitinho, faz exercício, e, no entanto, num determinado momento, ela apresenta uma doença cardíaca. Aí ela vai ao médico, o médico fala... Ela pergunta, mas doutor, o que eu não posso melhorar? Em nada nesse sentido, porque eu já faço. Eu sou disciplinado, faço exercício, não tenho excesso de peso, não tenho problema nenhum, a alimentação é muito tranquila, é uma alimentação muito boa. E, no entanto, olha eu aí com problema cardíaco. Pois é, aí é que está, é aquela doença kármica. É aquela que, em outra vida, a gente não foi tão obediente assim. E a gente, então, traz, na escolha que fizemos para ao reencarnar, esse momento em que vai aparecer algum problema. Até porque, quando a gente sabe que a gente cometeu alguns delitos morais, por exemplo, não precisam nem ser físicos, delitos morais ou qualquer coisa, a gente, de qualquer maneira, a gente lesiona a parte espiritual. O corpo espiritual, a gente mancha o corpo espiritual. E é ele que vai conosco. Aí, na reencarnação, aquilo ali vai se somatizar depois e aparecer numa forma de doença. Às vezes, uma pessoa que lesionou o outro, né, sobrecarregando com o trabalho, não se importou, né, com a limitação daquele funcionário, insistia, quer dizer, ele estava fazendo em si alguma marca aí que ele teria que resgatar aquilo que ele estava fazendo. Então, vai que ele tenha causado um problema de saúde naquela pessoa por causa do excesso de trabalho. Aquela pessoa deveria passar por aquilo, senão não teria esse problema. Mas ele foi um instrumento. E quando a gente é instrumento, ou para o bem ou para o mal, a gente vai ter que ter uma resposta disso aí. Se eu fui instrumento para o mal, embora aquela pessoa tivesse que desenvolver alguma doença, mas eu fui um instrumento para isso, eu vou ter que responder por isso. Aí, numa próxima encarnação, eu posso trazer aquela doença até que eu provoquei naquela pessoa. Né? Se alguém, por exemplo, assalta o outro, dá um tiro, né, no outro e mata, aonde ele matou a parte física, ele lesionou a parte espiritual dele também, daquele que provocou. E ele vai levar aquilo. Numa próxima encarnação, ele vai ter que resgatar aquilo ali. Ah, então tem que haver alguém que vai dar um tiro nele. Claro que não. Porque Deus não precisa da gente para que a sua lei se cumpra na Terra. Tem outras formas. Uma pessoa que lesionou o coração de alguém com um tiro, ou seja, como for, ele vai desencarnar, ele vai ter que resgatar. Aquilo ali veio, não vai vir no perispírito, ele vai ter que somatizar em algum momento. Mas se também existe a possibilidade dele escolher vir para o mundo e ser um grande cirurgião cardíaco e salvar a vida de muitas pessoas. Então são N possibilidades de resgate que a gente faz nesse mundo aqui. Sempre lembrando que ninguém tem que praticar o mal para que aquela pessoa resgate. Não. Nós, com a nossa inferioridade, a gente é instrumento para isso. E Deus nos ajude para a gente não ser, porque nós vamos responder muito por isso. Mas Deus não precisa da nossa maldade, imperícia, negligência, imprudência, para ninguém resgatar seu passado delituoso, porque existem N formas de isso acontecer, né? Então, as lições do mestre ensinam, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura,
embora erradamente sejam confundidas com a negação do sentimento e da vontade. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou ficar obedecendo, eu desejo outras coisas, eu vejo isso de forma diferente, não concordo com isso aí, né? Então a gente aí está, né? Se a gente tiver que obedecer, a gente está negando a nossa vontade, os nossos desejos, porque eu tenho que obedecer isso, obedecer aquilo, e os nossos sentimentos também. Então a gente costuma fazer essa associação, não é? Embora erradamente essas virtudes então sejam confundidas com a negação do sentimento e da vontade. Erradamente, porque isso não é verdade, né? Então a obediência, ela é o consentimento da razão. Você colocou aquele fato, a análise da sua razão e viu que realmente você tem que obedecer. Porque senão você vai causar problemas para você e para os outros. Então você analisa a situação, embora não seja da sua vontade, embora você não sinta assim daquela forma, mas você percebe que realmente, se você for imparcial nessa reflexão, que você vai causar problemas para você e para os outros. Então, por isso que ela é o consentimento da razão. E a resignação, que é a aceitação dessa situação de obediência, porque às vezes você obedece, mas você não aceita. Você obedece que é obrigado, porque você viu que pode causar problema para você e para os outros. Esse é o consentimento da razão. Mas às vezes isso não está acompanhado da resignação. Às vezes esse consentimento da razão, ele não está acompanhado do consentimento do coração. Às vezes ele não está. Mas ele precisa estar. Porque senão você não vai conseguir digerir a situação. Então, enquanto a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Aí você une as duas coisas muito importantes. O entendimento e o sentimento. Então, isso é ótimo. Porque ali você vai estar prontinho, não para você se acomodar diante da situação, mas você vai estar pronto para lutar e descobrir meios de suavizar o seu sofrimento nesse momento. Então, é muito importante essas duas virtudes. Frequentemente, desejamos controlar as situações, queremos fazer as coisas acontecerem do nosso modo. Aí a gente iguala a atividade à força e a passividade à fraqueza. A gente fala, o quê? Se eu não fizer nada, eu sou um fraco. Não, eu tenho sangue correndo nas minhas veias, eu vou fazer. Aí começa o problema. Aí entra o problema. Aí acha que a atividade tem que ser forçar em situações, revoltar-se diante das coisas, reclamar, se achar injustiçado. Não, eu tenho que protestar, senão vão achar que eu sou conivente. O silêncio é uma prova de aceitação. Não, não é por aí, né? Isso nos leva a uma luta constante. Até nos sentimos exaustos e muitas vezes derrotados. Na maioria das vezes a gente acaba derrotado com isso. Eu lembro de uma historinha do vento e do sol medindo força um com o outro. O sol nem estava medindo força, mas o vento achava que era muito mais forte que o sol. O sol era dele, mas o vento desafiando o sol. Quer ver? Quer ver que eu te mostro que eu sou muito mais forte que você? Eu vou fazer aquela pessoa que está andando ali tirar aquele casaco. Vou fazê-la tirar aquele casaco. E aí, o que o vento faz? Começa a ventar muito, a soprar. E o casaco começa, né, a querer sair do corpo dele. E começa a bater para trás e tal. E ele vai puxando o casaco. E mais o vento se enfurece com isso e fica mais forte, mandando aí uma tempestade de vento. Quanto mais forte o vento ficava, mais aquela pessoa puxava o casaco e se agarrava a ele. Até porque precisava dele, né? Quanto mais ventava, mais puxava. E o vento acabou assim, ó, numa luta constante e exausto. Porque tudo que ele fez, ele não conseguiu tirar o casaco do homem. Aí ele
né? O sol tinha se escondido atrás da nuvem para deixar o vento livre para fazer o que ele queria. Ele saiu de campo para deixar o vento lutar. E o vento, então, estava exausto e não conseguiu nada. Aí o vento entregou a luta e disse: acho que agora é a sua vez. O sol não fez absolutamente nada, só saiu de trás da nuvem e brilhou tanto, esquentou tanto, quietinho lá no lugar dele. O que aconteceu? A pessoa tirou o casaco, porque ficou muito quente. Então, a gente vê que nem sempre a gente vence uma luta pela força, e sim pela inteligência e pelo próprio talento que tem. A gente não dá valor, mas a gente tem muitos talentos para a gente sobreviver, para a gente vencer lutas e lutas até que, enfim, a gente vença a batalha final. Não precisamos, então, constantemente assumir o controle das coisas, do emprego, do relacionamento ou das situações. Precisamos apenas fazer a nossa parte. A gente sempre insiste nisso, né? Fazer a nossa parte, porque é importante fazer a nossa parte. E o que é fazer a nossa parte? É aquilo que a gente entende ser o certo a fazer. Porque se você ainda errar, é o que você sabe, você está dando todo o seu conhecimento naquilo ali, toda a sua vontade, toda a sua energia. Então, alguém que está com o seu emprego ameaçado, que já está vendo que o chefe está querendo, né, mandá-lo embora, demiti-lo, ele tem que fazer só a parte dele. Qual é a parte dele ali? Fazer o melhor possível no trabalho dele, dar tudo o que ele tem, fazer-se um ótimo funcionário e não começar a desanimar porque vai ser demitido mesmo, não. E não colocar fofoca, falar de fulano, não. Ele tem que ficar lá no posto dele, fazendo o melhor que ele pode, porque essa atitude pode salvar o seu emprego. O chefe pode falar: não, eu acho que eu estou errado, eu acho que eu não posso demitir fulano. Olha, ele é um bom funcionário. Mas se ele começar, né, a perder o seu controle, a desobedecer às regras da sua própria a profissão, aí sim, ele vai arrumar um grande problema para ele, né? Então, a única coisa que a gente precisa fazer é a nossa parte. Isso acontece em todas as coisas, em todas as situações, onde quer que a gente esteja integrado. E a resignação é a entrega de nós mesmos a uma situação que foge ao nosso controle. Olha, isso é tão importante a gente compreender e desenvolver esse sentimento, porque o que não está no nosso controle, não adianta a gente lutar contra aquilo ali. A gente não vai poder fazer nada, porque a gente não tem armas para esse controle. Não tá, já saiu do nosso controle. Então a gente fica martelando naquilo ali e batendo, né, dando murro em ponta de faca à toa, porque não está no nosso controle. Eu não posso controlar isso. Eu fui até onde eu pude. Depois eu não tenho mais condição de controlar nada. Então eu preciso me resignar. Já que eu não posso fazer mais nada, perdi o emprego. Tá. Mesmo fazendo a minha parte, eu perdi o emprego. Eu tenho que me resignar. Por quê? No momento que eu aceitei essa situação, eu perdi o meu emprego, eu fico calmo e continuo fazendo a minha parte. Agora vai mudar um pouquinho. Qual é a minha parte? Arranjar outro emprego. Procurar uma situação para eu trabalhar. E se eu começar a me revoltar, eu não conseguirei fazer isso, porque eu vou ficar cheio de ódio porque eu fui demitido. Então, essa resignação, que é essa aceitação da situação que eu estou vivendo ali, eu preciso lutar contra isso. Então, eu só conseguirei iniciar uma luta construtiva quando eu desistir da luta destrutiva que eu vou fazer comigo se eu não me resignar. Aí sim, eu me resigno, eu aceito, aí eu começo uma luta construtiva para conseguir me reerguer. Nessa vibração, eu vou conseguir muita coisa, porque eu vou impedir influenciações inferiores, porque eu não me revoltei, eu entendi a situação.
E isso não está mais no meu controle. Eu não posso mais fazer nada. Está no controle do chefe que vai me demitir. Eu não posso fazer nada. Então, eu vou continuar fazendo aquilo que eu posso fazer. Né? Então, a gente vai vendo que a entrega é extremamente inteligente quando você está perdendo a luta para alguma situação. Em qualquer momento, todos podemos encontrar uma paz maravilhosa na entrega. Entregar-se não significa desistir e ceder, o que é um sinal de fraqueza. Significa força e coragem para conhecer e enfrentar a situação que se apresenta. Não fomos criados para viver situações em que ficamos batendo a cabeça contra a parede, já que isso não vai resultar em nada, e sim num ferimento na cabeça. No sentido denotativo da situação. Na metáfora, é a gente ficar batendo numa tecla que não tem resultado. Não funciona, não adianta. Né? Então, a gente tem que fazer essa entrega. Um exemplo, um bom exemplo. Um lutador, né, de boxe, ele está perdendo. Ele vai estar sendo nocauteado, foi jogado ao chão. Ele não tem o que fazer. Ou ele se revolta e insiste e levanta e vai lesionado já e vai perder essa luta de qualquer maneira, porque ele está sem condições de lutar. Ele não tem mais condições de lutar, mas ele insiste naquilo ali. Ele acaba indo para um outro nocaute, ele vai para o chão, aí talvez ele vá com uma lesão forte, talvez ele tenha que ficar afastado muito tempo da sua atividade para se recuperar. E se ele entrega a luta, ele está consciente, ele está vendo que ele não tem mais condição. Naquela luta ele não tem mais condição, ele precisa entregar a luta. Senão ele vai ser prejudicado, ele vai ser muito ferido. Então ele entrega a luta e ele se resigna e aceita. Olha a vantagem que ele vai ganhar nisso aí. Ele vai sair dali derrotado naquela luta, mas ele tem uma batalha para vencer. Tem muitas lutas ainda. Ele sai dali, ele se recupera, ele se trata, ele treina mais e parte para a revanche. Convida novamente a uma outra luta aquele que foi vencedor e desafia ele, mais forte, mais preparado, mais compreensivo da situação, e ele tem todas as chances para ele ganhar a próxima luta. E se ele não tivesse se resignado e entregue à luta, talvez ele pudesse nem nunca mais lutar, dependendo da lesão que ele fosse sofrer. Então a gente vai vendo que a entrega, em todas as situações que fogem ao nosso controle, que a gente não tem o que fazer, é a parte mais importante e é a atitude mais inteligente a se tomar. Nas doenças também é a mesma coisa. Quando a gente sabe que está com uma doença séria, a gente precisa entregar. Por quê? Eu não tenho condição de me tratar dessa doença sozinho. Eu vou precisar de um hospital, eu vou precisar de um médico, eu vou precisar de muitas coisas para me tratar. Então, eu preciso fazer a entrega disso. Eu vou fazer a parte que me toca e vou entregar, vou colocar na mão daqueles que são competentes para isso, para me tratar. Isso é uma entrega inteligente. E eu vou compreender alguma coisa, eu preciso entender para ter que passar por essa situação. Então, nas doenças, nos problemas, a gente não pergunta por quê, a gente só pergunta para quê. Para que eu estou passando por isso? Deixa eu dar uma olhada na minha vida, ver o que eu estou fazendo, porque isso é uma lição que eu tenho que aprender, eu tenho que consertar algo que não está bom na minha atitude. Senão eu não estaria passando por isso. Então, olha como a entrega ela é importante. Né? Porque foge ao nosso controle. A gente entrega quando está fugindo ao nosso controle. Aquele que está ali, né, num abraço mortal do seu oponente numa luta, ele só tem que entregar. Ou então, ele pode passar por situações extremamente difíceis. Existe uma grande diferença entre entrega e mera abdicação. Simples deixar para lá, abdicar e pronto. Não, não é isso, né? Desistir
É desesperar-se e dizer, não sei o que fazer, é o fim. Nunca é o fim, não tem fim. Pode ter fim para o corpo, mas não tem fim para a alma. E a conduta que a gente vai ter diante da possibilidade do fim do corpo vai determinar nossas situações futuras. Então, não tem fim, nós somos imortais, só o corpo vai morrer, né? Entregar-se significa tomar as atitudes necessárias para, se não resolver, minimizar a situação. Então, a entrega não é desistir. Desistir é achar que é o fim, que acabou. Não. A entrega é quando a gente tem que passar a responsabilidade para quem está no controle. Eu não estou mais. Então, a humildade tem que imperar aí. A gente passa para quem está no controle, a gente perde aquela luta, mas tem a possibilidade de ganhar outras lutas e, quiçá, a batalha inteira. Quando desistimos, rejeitamos a vida que temos. Quando nos entregamos, nós a aceitamos exatamente como ela é ou como se apresenta no momento. Isso é tão importante no momento porque as coisas mudam, as coisas se modificam a todo momento. Quando negamos a situação ou nos voltamos contra ela, estamos desistindo. Quando nos voltamos para ela e a acolhemos tal como se apresenta, estamos nos entregando. Estamos passando essa responsabilidade para quem está no controle e vamos fazer a nossa parte. Vamos ver o que está ao meu alcance para que eu possa vencer esse momento difícil. Então, quando a gente fala, aceitamos exatamente como ela é, ou como se apresenta no momento, é exatamente isso, porque o momento agora pode não ser o mesmo daqui a pouco, amanhã, pode não ser o mesmo. Tem até uma historinha interessante que eu trouxe aqui para ilustrar isso aqui, que está com o nome Não Confiar no Momento, naquele momento presente ali. Olha que interessante. O estudante foi bater na porta do professor no meio da noite. Aí disse assim, desesperado, né? Minha capacidade de concentração está horrível. Não consigo desenvolver todos os temas que o senhor me pediu. Não consigo resolver as equações. Não consigo raciocinar. Aí o professor disse para ele, isso vai passar. Disse o professor. Não se deixe impressionar pelo que está sentindo agora e continue procurando evoluir. Foi o estudante para casa. Semanas depois, o estudante voltou até a casa do professor e disse, finalmente estou conseguindo. Sinto que minha alma está menos angustiada. Estou mais seguro do que quero. Posso fazer o que me pediu, sem qualquer problema. Resolvo qualquer equação. O professor virou para ele e disse, isso vai passar. Não se deixe impressionar pelo que está sentindo agora e continue procurando evoluir. Foi a resposta do professor. Então a gente se desespera diante dos nossos momentos, mas eles vão passar. E quando está tudo muito bom, que a gente está se achando, né, o tal, também vai passar. Vai vir uma outra carga que vai nos achar em uma situação bastante difícil, que vai nos colocar numa situação bastante difícil e a gente tende a desanimar. Mas vai passar. Tudo passa. Não, nada permanece. A gente vê isso na natureza o tempo inteiro. A gente vê as coisas passando, outras vindo, situações se renovando. Então, ora a gente está muito bem, ora a gente não está. O mar também demonstra isso. Ora a onda está lá em cima, depois ela está lá embaixo. Então, a gente não vai reter nenhum momento na nossa vida, porque toda a nossa vida é constituída desses momentos todos. Momentos de altos e baixos, né? E assim a gente vai tentando acertar a nossa vida, né? O sinal de que é hora de entregar
acontece quando nos sentimos exaustos por tentar controlar uma situação ou vencer uma batalha. A gente vai vendo que não está no controle, que não está mais aguentando, e a gente está lá, gastando todas as energias que tem. Então, antes de chegar nesse ponto, é só pegar uma reflexão sincera e dizer, eu estou no controle disso? Não estou, então eu entrego. Eu não posso fazer o que eu gostaria, né? Quando isso acontece, precisamos sair desse aperto mortal para nos livrarmos da preocupação constante e interrompermos uma luta tão destrutiva. Então, isso que a gente faz com a gente, quando a gente insiste numa luta que a gente não está mais no controle. Nós continuamos numa luta destrutiva. E a gente, então, nessa luta, a gente deixa de alcançar a oportunidade com a entrega de ter uma luta construtiva para poder sair da situação difícil em que a gente se encontra. Se não puder sair, pelo menos minimizar essa dor e esse sofrimento. Essa luta nos impede de viver o momento presente. Impede os relacionamentos alegres e descontraídos, destrói a criatividade, perturba a nossa felicidade e satisfação. Quando a gente insiste numa luta que não tem mais jeito, para a gente naquele momento que as coisas podem mudar, quando a gente insiste nisso, a gente não consegue aproveitar nada que está acontecendo. A gente fica com aquela fixação mental naquilo ali, continua se destruindo, se autodestruindo e não consegue resolver a situação. E quando a gente entrega, a gente deixa, não para lá, né, desistido, mas entrega numa situação de alguém que está no controle, que vai poder ajudar, e a gente, então, elimina essa dor momentaneamente e vai aproveitar o momento que está vivendo com outras pessoas. Mas, normalmente, a gente acaba amargando todos os nossos momentos doces com as nossas lutas destrutivas desse mundo. A luta constante gera o medo que nos dá a falsa convicção de que precisamos controlar o tempo todo cada aspecto de nossa vida e não podemos. A gente está vendo que agora a gente está tendo, sempre soube disso, né? Mas com essa pandemia a gente está vendo de perto isso, muito próximo a nós isso, muito dentro da nossa rotina isso aí, que nós não poderemos controlar tudo, todo o tempo. Ninguém sabe, de fato, porque as coisas acontecem como vão acontecer. Nós fizemos escolhas de provas e daí a gente tem que dar conta disso. Nós precisamos lutar para dar conta disso, né? O problema é que a gente acha que deveria saber de tudo, né? Como as coisas acontecem, quando vão acontecer, por que vão acontecer, a gente acha isso. Mas viver exige humildade, porque a vida é um mistério. Tudo será revelado no devido tempo. Não adianta a gente querer saber das coisas antes do tempo. Quando a gente está merecendo saber o porquê que a gente está passando determinadas coisas, a gente não precisa nem sair correndo atrás de regressão de memória, a gente se submeter a estado alterado de consciência para saber as coisas. Para quê? A bênção do esquecimento foi justamente para nos dar a oportunidade de recomeçar. E de recomeçar com aquelas pessoas, com aqueles personagens que viveram conosco no passado. O que vai adiantar a gente saber de coisas que aconteceram no passado, que fulano tirou minha vida, que fulano fez isso? A gente vai apanhar raiva, antipatia daquela pessoa. E isso é uma invasão de privacidade na vida do outro. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, que numa regressão a vidas passadas, a gente vai deparar com as pessoas que viveram, com essas almas que estão lá no passado conosco e que estão atualmente vivendo no nosso presente. E a gente começa a lembrar, a visualizar o que aconteceu lá e traz aquilo para o nível de consciência, porque se o terapeuta não for hábil, a gente vai ficar com isso no nosso nível de consciência atual. Se ele for hábil, não.
Mas como é que é? Será que ele é? Né? Porque tem tanta gente curiosa fazendo isso. Tem tanta gente curiosa se metendo a fazer regressão de memória com as pessoas e não quer nem saber o que vai dar depois. Eu me lembro uma vez que eu estava na Associação dos Deficientes Visuais, fazendo um trabalhinho com eles, e tinha uma outra pessoa que começou a fazer frequência lá, e que estava, eu até me surpreendi um pouquinho, né, com aquela frequência, porque eu não via muito resultado ali na ação, mas num determinado dia que estávamos conversando, eu e a presidente da AfriDev, da Associação dos Cegos, que é até minha prima, aí ela me falou assim, não, ele está aqui porque ele está selecionando algumas pessoas, através de algumas conversas, para fazer uma regressão de memória a vidas passadas, para saber qual a causa da cegueira dessas pessoas e tudo. Eu arregalei um olho desse tamanho, né? Eu falei, pelo amor de Deus, não permita isso. Só se você tiver muita certeza de que é um trabalho que vai conseguir fazer direitinho. Mesmo assim, eles estão precisando disso? Eles querem? Ela falou, não querem não, eles estão muito satisfeitos. A maioria aqui já nasceu com deficiência visual, outros já ficaram por glaucoma, mas eles não estão tão interessados. Eu falei, então, que ótimo. Se não estão, não deve fazer. Para que é isso? Mesmo que tivessem. Né? Aí eu consegui fazer que ela não permitisse isso lá. Né? Se depois eles quisessem ir pela vontade, né? Aí é outra história. Mas ali, por conta da associação, eu ainda falei com ela, falei assim, olha, cuidado, porque a gente não sabe o que pode sair disso aí, né? Porque o doutor Inácio Ferreira, ele é foi, né, que agora é ainda, mas está no plano espiritual, um grande psiquiatra, fundou um hospital maravilhoso, né, em São Paulo, quando aqui no mundo estava e tudo, e ele tinha vários pacientes lá com estado muito alterado, de loucura quase, por conta de regressões a vidas passadas que não teve um bom retorno, porque ficaram com aquela impressão, sabendo da situação, foi uma animosidade muito maior com aquela alma que hoje está encarnada, fazendo parte da encarnação dela, né? Uma delas foi, no caso, a mãe. Ela não gostava da mãe. Ela tinha problemas seríssimos com a mãe, ela não gostava. E a mãe era amorosa, a mãe era boa para ela, mas ela, desde cedo, ela mostrava uma aversão muito grande à mãe. E isso incomodava ela, porque a mãe era muito boa para ela. E ela não conseguia amar aquela mãe. Ela tinha uma dificuldade, um choque fluídico com a mãe e tal. E ela, eu não sei se ela era espírita ou não, eu sei que ela foi parar não num centro não, né? Mas na mão de um terapeuta que se dizia inclusive espírita, fez uma regressão com ela e ela descobriu nessa regressão à vida passada que aquela que é a mãe dela hoje foi o seu grande algoz no passado e tirou a vida dela. E depois, no resgate, na escolha das provas, ela pediu encarecidamente que ela pudesse reparar isso, dando a vida àquela alma, num plano material, para que ela ia amar e se dedicar todo o tempo para ela fazer o resgate dela. Isso aconteceu, ela veio para esse mundo, teve esse bebê, que era, né, aquele que ela tirou a vida no passado. Então, quando ela retornou, né, ao seu nível de consciência, após lá a reunião, aquela impressão não se apagou. Não resolveu lá, ela não ficou no passado, porque numa regressão ninguém vai ao passado. É o passado que aflora o nível de consciência pelo estado alterado dessa consciência. E ele tem que voltar, aquilo tem que retornar. A gente não pode ficar com o nosso nível de consciência com aquelas atitudes, até porque é uma invasão de privacidade na vida atual daquela alma que conviveu com a gente no passado. E com ela não apagou. Ela ficou com aquela imagem, ela ficou com aquele conhecimento
da vida passada, e aí que ela não conseguiu conviver com a mãe mesmo. A mãe se tornou uma inimiga para ela. Ela não pôde conviver, ela teve que morar com outra pessoa e ela passou a ter pavor da mãe, mais do que ela já tinha. Ela tinha uma, sabe, assim, uma coisa que ela não sabia explicar, e depois ela já tinha uma explicação. Então é um perigo. Eu não estou dizendo que não pode, que a doutrina espírita é contra, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que há uma necessidade muito grande de ter um terapeuta extremamente confiável, assim, entendido na situação, porque senão a pessoa pode correr muitos riscos, né? E a gente ficar invadindo a privacidade de outra pessoa. Então a gente acha que a gente tem que saber tudo, que a gente está no controle de todas as coisas e tem que estar. Não, não estamos. A bênção do esquecimento é realmente uma grande bênção para a gente recomeçar a nossa vida e resgatar o nosso passado delituoso com aqueles com quem nós convivemos no passado, em outra existência, e agora nós estamos novamente no palco da vida, tentando aí fazer a nossa redenção. Quando isso precisa ser revelado por alguma razão e é muito importante para o momento atual, a gente acaba tendo essa revelação num sonho. Como isso já aconteceu com várias pessoas. A gente acaba tendo essa revelação e vendo e num sonho ser, né? Porque nós temos vários tipos de sonho, temos sonhos espíritas, sonhos no nível de consciência, tem vários. Mas aquele que se remete ao nosso subconsciente, que é a casa das realizações passadas, não só dessa vida, quanto de outras também, e a gente começa a visualizar o que fez lá em outras vidas, e a gente aí faz a ponte direitinho e a relação com o que a gente está passando hoje. Isso quando há uma necessidade, porque normalmente não há. Nós estamos em nova oportunidade e ponto final. Nós temos outra personalidade, estamos tendo nossa chance de fazer redenção. E é isso que importa. E é esse rumo que a gente tem que tomar na vida e não ficar pensando lá para trás, o que fez lá atrás, o que eu fui, o que eu deixei de ser. Já passou. Vamos nos preocupar agora com a oportunidade do presente, da presente encarnação, que é a única capaz de reparar erros passados e, com certeza, construir reencarnações futuras mais leves a partir do momento que a gente vai aí evoluindo, né? Então, viver exige humildade, porque a vida é um mistério e tudo será revelado no seu devido tempo. Quando obedecemos, liberamos as imagens mentais de como as coisas deveriam acontecer e aceitamos o que a vida nos traz. Aceitamos a ideia de que realmente não sabemos como as coisas deveriam ser. A gente fica assim, e se fosse assim? E se fosse dessa maneira? A gente vive nessa condicional, esse ser aí, né, uma conjunção condicional. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse escolhido aquela carreira? Não escolheu. Não foi assim. Você escolheu essa, vai dar certo nessa. Né? Então vamos fazer aqui acontecer aquilo que nós estamos tendo no momento a oportunidade de fazer, de construir, né? A verdade é que nem sempre sabemos o que é melhor para nós. Temos que parar de insistir em sempre saber o que é certo e parar de tentar controlar o incontrolável. A tendência de nos tornarmos controladores nos faz esquecer de como é proveitoso ser estudantes e aprender coisas novas com os outros. Resistimos a receber ideias diferentes e a viver novas experiências, mesmo nas pequenas coisas da vida. Sabe por quê? Viver nova experiência, receber novas ideias é sair da zona de conforto. E isso incomoda. Porque na minha zona de conforto, eu sei lidar, eu sei me virar. E se eu começo a receber novas ideias, se eu começo a pensar, aí eu saio da zona de conforto e aí eu vou ter que mudar de atitude, eu vou ter que me reformar de tal forma para poder enfrentar situações novas. E isso incomoda, né? Isso é um incômodo e a gente quer ficar ali naquela zona de conforto todo o tempo, né?
O fato de nos recusarmos a aceitar situações que não podemos mudar deixa-nos exaustos, priva-nos do nosso poder e paz de espírito. Retomamos esse poder e recuperamos a paz de espírito quando aceitamos as coisas tal como são. Quando a gente faz a entrega, entra no processo de resignação, aceita e começa uma luta construtiva, aí sim. Aí a gente não está cansado. A gente já tirou aquele fardo para quem pode fazer, já que a gente não pode, e vamos fazer aquilo que a gente pode. E aí dá uma paz enorme. E isso acontece quando a gente se torna estudante, aprendendo situações novas. Quando aceitamos, é como se disséssemos: vou ser feliz agora, usufruindo o que me está sendo oferecido. Não vou odiar essa felicidade. É isso, é exatamente isso. Por outro lado, quando nos recusamos a aceitar as coisas, né, é como se disséssemos: não posso, de jeito nenhum, ser feliz enquanto as condições não forem exatamente como desejo. E se as coisas não mudarem, a situação pode não mudar. E aí, como é que fica? Dizer só terei paz se isso e aquilo acontecerem é muito limitante. Né? E se não acontecer, vai ser infeliz para o resto da vida? Tem uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta se a gente pode alcançar a felicidade nesse mundo. E eles respondem que sim, que nós podemos, que o espírito, a alma pode ser feliz o quanto ela puder ser feliz nesse mundo. E ser feliz nesse mundo é obedecendo e aceitando a situação através da resignação que vai nos fazer lutar de uma maneira construtiva. É assim que a gente consegue ser feliz. É dessa forma que a gente vê pessoas com tanto sofrimento sendo felizes. Mais do que a gente, às vezes, que não tem nada para reclamar, né? E reclama. Será que não existem outras circunstâncias e situações que lhe trariam alguma paz, algumas que nem mesmo lhe ocorreram? Será que a situação que se imagina é realmente a única boa? A gente não sabe de nada. E se a gente foi direcionado para determinada atitude, é porque é aquela que vai ser a certa. Muitas vezes a nossa vida dá uma guinada de 180 graus e a gente fica pensando: gente, como isso pode? Saiu de uma zona de conforto para uma zona totalmente tumultuosa e, no entanto, depois a gente vai ver que aquilo ali que foi importante, aquilo que foi certo, porque a gente nesse conflito, nessa crise, a gente descobre talentos que nunca imaginou ter e que vai fazer da nossa vida algo muito melhor, uma situação muito mais fácil para a gente viver e entender as coisas. Aceitar a situação como ela é pode transformar milagrosamente as coisas. A vida nos fornece as ferramentas para que cumpramos o nosso destino quando deixamos que as coisas sigam normalmente o seu rumo, sem forçar as barras, sem ficar reclamando, né? Porque aí nós vamos descobrir a nossa capacidade de nos reformar e os talentos que a gente tem. Quando nos revoltamos contra Deus, achando-nos vítimas do mundo, quando brigamos com a vida e não por ela, acabamos isolados na própria dor, porque ninguém aguenta. Ninguém consegue viver com aquela pessoa que só reclama, que só se acha vítima do mundo, que só se acha injustiçado. Você quer ajudar e você não consegue, porque a pessoa não abre. Tudo que você fala, ela vai debater, ela vai combater. Ah, não, mas isso não pode. Então você chega a um ponto tal de exaustão que você entrega também. Você joga a toalha. Ah, abandona? Não, não abandona não, porque tem a prece, tem as boas vibrações que a gente manda, tem os pedidos que a gente faz, né, aonde da guarda dessa pessoa, a Jesus para ajudar. Está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma página belíssima sobre o dever. Que o dever moral, ele tem princípio e tem fim. Eu imaginei que o dever moral nunca tivesse fim, mas ele tem.
E é exatamente nesse ponto que a pessoa resiste a tudo que você entrega. Entrega para quem? Entrega para Deus, para Jesus, para os espíritos bons, através da sua prece. Está lá, o dever começa no momento em que ameaçamos a felicidade de alguém. E ele termina no momento em que nós não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. É aquele limite ali. Ali a gente entrega, a gente retira as atividades físicas e fica com a espiritual, auxiliando, vibrando para essa pessoa, para que ela possa melhorar. Mas ela acaba no mundo material isolado pela própria dor, porque as pessoas não conseguem ajudar. Ninguém consegue ajudar ali materialmente falando uma pessoa que não quer ajuda. Se ela não quer comer, você não pode forçar ela a comer. Ela não quer, é problema dela. Você pode ajudar de outra forma, pedindo, orando para ela querer isso, né? Aí a gente lembra desses personagens? Foi o meu desenho preferido. Adorava o Lip e o Hard, adorava. Ele era otimista. Olha a carinha dele de graça, de otimismo. Tudo dava certo para ele. Nem sempre, mas se não desse, ele falava, mas vai dar. Ele aí fazia um pouquinho diferente para poder dar certo. E aí, Ena, o pobre Hard, ficava em desespero com o otimismo do Lip, né? Porque isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. E o Lip falava, vai dar certo. Você tem que fazer as coisas com vontade, vai dar certo. Então essa duplinha aí, ela faz exatamente a ilustração do que a gente está querendo para hoje. Porque a gente é muito pessimista. E o pessimista tem um problema. Ele não quer ser otimista. Ele quer pensar que as coisas vão de mal a pior. Porque assim ele se acha preparado para isso. Vai que ele seja otimista e as coisas não dão certo, aí ele cai na desgraça de novo. Então, como ele já está na desgraça, ele quer continuar nela. Porque pelo menos ele já está acostumado, né? Então, o pessimista é um problema seríssimo. Por mais que você mostre o céu azul para ele, ele só vai ver nuvem pesada. Não tem jeito. E se você mostrar o céu azul, ele vai dar uma corrida no céu para ver se ele acha um cantinho de nuvem escura. Para ele falar, lá, ó, daqui a pouco está tudo nublado. Né? É assim, infelizmente, é assim. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme um modo por que encare a vida terrena. Se ele encarar com otimismo as suas provações e expiações, ele vai ganhar. Porque se nós não entregarmos as nossas situações difíceis, porque a gente não está podendo controlar, e junto com essa entrega, desenvolver a resignação para lutar uma luta bacana, construtiva ali, nós vamos reencarnar com aquele problema ainda. Porque a gente não vai se livrar dele. Às vezes a pessoa fala assim, ih, fulano está sofrendo, mas graças a Deus ele está se livrando. Alguns espíritas, né? Porque quem não é reencarnacionista não fala isso. Não, fulano está sofrendo, mas ó, ele está se livrando. Será que está? Ele só estará se livrando se ele for resiliente. Se ele entender o processo que ele está passando. Senão, ele não vai. Ele vai ser aquela pessoa que vai se vitimizar, que vai reclamar o tempo todo e não vai resgatar. Não vai conseguir isso. Ele vai reencarnar e trazer o problema de novo. Então, estão vendo como é que é vantagem a gente fazer essa entrega? Por isso que é fundamental para a nossa felicidade persistência sem teimosia, paciência e resiliência. Se a gente não tiver isso aqui, nós não vamos conseguir sair vitoriosos como deveríamos da nossa encarnação. Para a gente encerrar, mais uma historinha. Escolhendo o destino. Nós escolhemos. Nós fizemos a nossa escolha antes de reencarnar. Não tem por que agora ficar se lamentando do que está passando.
E se a gente está passando doenças de causas atuais, é porque a gente não fez uma boa escolha. Não foi elegante na forma de escolher as nossas ações, né? Um certo homem perguntou ao famoso mulá Nasruddin. Nasruddin é um personagem não da mitologia, não, mas do folclore oriental. Ele é um personagem do folclore oriental. Mulá quer dizer mestre. Então ele era esse personagem. Ele, na verdade, ele não teve uma existência, ele foi um personagem mesmo, né? Aí esse homem perguntou para ele assim: qual o sentido da vida? Aí ele falou assim: achar. Achar o quê? Ele responde: você acha que as coisas estão andando bem e elas não estão? Então chama isso de falta de sorte. Você acha que as coisas não estão tão ruins quanto pensava e considera-se afortunado? Você acha que pode controlar o futuro e passa a acreditar que tem talento e intuição? Você acha que o futuro terminou sendo pior do que esperava e acha e chama isso de destino? Passa a vida achando coisas, ao invés de encará-las como elas realmente são. Então, esse que é o problema, a gente acha, né? E quando a gente acha, normalmente a gente vai encontrar o que não é. Porque a gente não está com essa bola toda, né? A gente quer controlar e não consegue. Então, que a gente continue estudando a doutrina espírita, lembrando disso aí. Persistência sem teimosia. Por quê? Porque também ficar insistindo numa coisa, fazendo do mesmo jeito, não vai melhorar nada. Se eu não mudo a forma de fazer, se eu não troco a técnica, eu vou encontrar os mesmos resultados. E se o resultado não foi bom, vai continuar não sendo bom. Eu preciso analisar, parar, analisar e ver o que eu tenho que fazer diferente, o que eu tenho que trocar. Porque senão eu não vou ser persistente, eu vou ser teimoso. E aí é uma diferença muito grande entre persistência e teimosia. Então é persistência sem teimosia. Viu que não dá certo, que não está dando certo a situação? Procura ver onde está o erro. Se não encontrar, vai fazendo pequenas modificações até que vai achar o erro. Aí a gente vai vencendo. Então, com essa persistência, a gente precisa de paciência, porque sem paciência não tem persistência não, né? Mas também, sem isso, a gente não consegue resiliência. A gente só consegue ser resiliente quando a gente foi persistente, teve paciência e viu que precisava realmente fazer mudanças, de entregar. E no momento que a gente entrega, a gente desenvolve a resiliência de recomeçar numa luta construtiva. Muita paz para todos, que a gente tenha tido um bom caminho, né? Uma boa orientação para caminhar melhor a nossa trilha aqui na Terra com Kardec e a doutrina espírita. Muita paz para todos.